A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 11 de outubro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, nós já vamos também ler a palavra do Senhor. Mas antes, irmãos, eu queria pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esse canal ele venha alcançar mais e mais pessoas. Irmãos, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã. Eu estarei orando por você, estarei deixando também uma mensagem da parte do Senhor para você. E falando em mensagem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Deus, irmãos, ele colocou no meu coração para eu falar com vocês sobre a inconstância. Sim, irmãos, a inconstância. E qual que é o significado dessa palavra, inconstância? Inconstância, irmãos, é aquela pessoa que não consegue terminar aquilo que começa. A pessoa começa a fazer algo, mas depois ela vai e para, não termina. Aí às vezes ela retorna a fazer de novo e depois para. É uma pessoa inconstante, uma pessoa que não consegue fazer alguma coisa até o final. Ela começa fazendo algo, mas não termina. Essa, irmãos, é uma característica de uma pessoa inconstante. A pessoa que não consegue terminar aquilo que ela começa. Irmãos, muitas das vezes na nossa fé, nós também somos assim. Irmãos, eu acredito que você já teve muita fé para fazer algo, mas depois de um tempo, depois de algumas horas, ou até mesmo depois de alguns dias, parece que você não teve mais fé para fazer aquilo que você queria fazer. Você queria fazer algo, você teve fé para fazer algo, mas parece que depois a sua fé, ela foi sumindo, ela foi dissolvendo, ela foi definhando. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem, irmãos, que fala exatamente sobre a inconstância. Eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem na Bíblia que fala sobre um discípulo de Jesus que sofreu com a inconstância na fé. Na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu li com vocês aqui essa passagem na Bíblia, muito conhecida. Acredito eu que todos vocês que estão me ouvindo conhecem essa passagem. Passagem de que Pedro, ele anda sobre as águas. E muitas pessoas, irmãos, criticam Pedro, né? Porque Pedro, ele afundou. Ele começou andando sobre as águas, mas ele afundou. Mas, irmãos, Pedro, ele foi o único que teve a ousadia de pedir Jesus para ir até o encontro dele sobre as águas. Ele afundou, com certeza. Mas, irmãos, ele foi o único ousado que teve a coragem de pedir para que Jesus chamasse ele. E ele foi. Mas, irmãos, o que eu quero falar aqui com vocês nessa manhã é sobre a inconstância. Porque, irmãos, Pedro, ele teve fé para poder andar sobre as águas. Mas a fé dele, irmãos, a fé dele oscilou. A fé dele não foi uma fé constante. A fé dele, ela ficou pelo caminho. Ela definhou pelo caminho.
Irmãos, esse é um problema que muitos de nós passa a falta, não a falta de fé, mas sim a gente tem essa inconstância. A gente tem fé para fazer algo, mas parece que depois que o tempo passa, parece que a nossa fé ela vai diminuindo, parece que a nossa fé ela vai acabando. Eu acho que o adjetivo que mais encaixa é definhando. Sabe quando você tem uma roupa, essa roupa sua ela já tá muito velha, tá muito desgastada, ela começa a definhar. Então, exatamente isso, irmãos, que acontece muitas das vezes com a nossa fé. A gente ouve um sermão da igreja, a gente vê uma pregação, a gente recebe uma profecia e a gente fica com a nossa fé lá em cima. A gente acredita, e naquele momento que a gente recebe uma palavra, naquele momento que a gente escuta uma pregação, a gente fica, a gente fica cheio de fé, a gente fica cheio de esperança, na verdade. Mas parece que depois, quando o tempo passa, quando você sai da igreja, quando passa alguns dias, parece que você não tem mais fé para aquilo que aconteceu. Você não acredita mais naquela palavra. Você não acredita mais naquela pregação. Parece que a sua fé ela vai diminuindo, diminuindo até ela acabar por completo. Irmãos, foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro ele teve fé para poder andar sobre as águas, irmãos. Mas olha só que interessante, irmãos. A palavra vai dizer que quando o vento veio sobre Pedro, ele ficou com medo. No versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, olha só, aqui está o segredo, aqui está o motivo pelo qual a nossa fé, ela definha, pelo qual a nossa fé, ela vai diminuindo. Olha só, mas quando reparou no vento, irmãos, ele reparou no vento. A Bíblia, irmãos, deixa bem claro, aqui no versículo 30, que Pedro, ele reparou, ele prestou atenção no vento. Pedro, irmãos, ele estava andando sobre as águas a caminho de Jesus. Acredito eu, irmãos, que ele estava com os olhos fixos em Jesus. E quando, irmãos, a pessoa está com os olhos fixos em Jesus, a pessoa, ela não oscila. Mas, irmãos, a partir do momento que ele olhou para a direita, acredito eu, irmãos, que ele olhou para a direita ou para a esquerda, na hora que ele viu aquele vento forte e gelado, acredito que aquele vento também estava muito gelado porque já era madrugada, aí vem aquele vento gelado na pele dele. Ele olhou aquela situação, ele reparou naquela situação. E a partir daquele momento, irmãos, ele começou a duvidar. Ele começou a desacreditar. Ele olhou para o lado, olhou para o outro e viu que ele estava fazendo algo que era impossível. E realmente, irmãos, era impossível. É impossível alguém andar sobre as águas. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Mas por causa, irmãos, que Pedro, ele reparou nas circunstâncias, a fé dele, a partir daquele momento, a fé dele começou a diminuir, a diminuir. E conforme a fé dele diminuiu, irmãos, o desastre aconteceu. Ele afundou. Ele precisou da ajuda de Jesus para poder sair da água. Irmãos, o que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã é não deixa a sua fé diminuir. Não deixa, irmãos, não deixa com que venha acontecer com você igual aconteceu com Pedro. Por isso, irmãos, nós temos que estar com os olhos fixos em Jesus. Irmãos, muitas das vezes a gente vai na igreja, como eu disse aqui agora há pouco, a gente vai na igreja, ouve uma palavra, ouve uma profecia, ou até mesmo quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica cheio de fé. A gente vê aquelas histórias, né, que Deus abriu o mar e Deus fez descer fogo do céu, e Jesus andando sobre as águas mesmo, Jesus acalma a tempestade. A gente vê, irmãos, muitos milagres na Bíblia. E a nossa fé ela começa a se encher, a gente começa a ficar cheio de fé. Mas, irmãos, o problema é quando a gente começa a reparar nas circunstâncias. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas, irmãos, você não pode ficar reparando no problema. Porque quanto mais você repara no problema, mais a sua fé ela vai diminuindo. Irmãos, não foca no problema, foca em Jesus. Por isso, irmãos, que você não pode simplesmente ir para a igreja. É lógico que a gente tem que ir para a igreja. Mas, irmãos,
Quando a gente sai da igreja, parece que a gente desconecta. Eu não sei se você já sentiu isso, né? Parece que na igreja você tá todo cheio de segurança, você tá todo cheio de fé. Mas no momento que você coloca o pé para fora da igreja, parece que a sua fé ela vai diminuindo. É por isso, irmãos, que nós temos que ficar conectados com Deus 24 horas por dia. Para que a nossa fé, irmãos, ela não venha acabar. Ei, irmãos, você que está escutando a oração aqui da manhã, amém. Escuta a oração da manhã, mas, irmãos, não se baseia somente nisso. No decorrer do dia, irmãos, lê a Bíblia, ora, faz mais uma oração, se conecta com Deus, irmãos, jejua. Nós temos que jejuar também, irmãos, porque jejuar vai nos aproximar de Deus. Irmãos, nós temos que ficar conectados com Deus 24 horas por dia. Não somente quando a gente vai na igreja, ou até mesmo, irmãos, quando você que está aqui escutando essa oração, você está se conectando com Deus. Mas, irmãos, a gente tem que ficar conectado com Deus 24 horas por dia. Porque, irmãos, no momento que a gente tira o foco de Jesus, a gente começa, irmãos, a naufragar, igual Pedro aconteceu. Aconteceu com Pedro. Pedro ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Então, irmãos, o segredo para a sua fé, ela continuar constante. O segredo para a sua fé continuar intacta é você continuar olhando para Jesus. Fica conectado, irmãos, com Jesus 24 horas por dia. Para que a sua fé, irmãos, ela não venha definhar. E para que você venha alcançar o milagre de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, vamos orar aqui neste momento. E nós vamos orar exatamente para isso. Nós vamos orar para que Deus não venha deixar, não venha permitir com que nós venhamos focar nos problemas. Irmãos, problema todo mundo tem. Mas uma coisa que não pode acontecer é a gente ficar focando no problema. Então nós vamos orar aqui neste momento, nós vamos pedir a Deus para que Deus ele venha nos ajudar a não ficar olhando para o problema e olhar somente para Ele, porque Ele é a solução, irmãos. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso que nossos olhos têm que ficar focados nele. Amém? Vamos orar nessa manhã? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, eu juntamente com este ouvinte, nós entramos, ó Deus, na Tua presença em oração. E Deus, nós entendemos a palavra dessa manhã. Nós entendemos, ó Pai, o que foi dito aqui neste momento. Deus, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Ó Pai, eu sei que é difícil não olhar para as circunstâncias, porque, ó Deus, a todo momento nós somos bombardeados. A todo momento, Deus, nós recebemos notícias de problemas. A todo momento, ó Deus, a todo instante, nós recebemos notícias ruins. Mas, ó Deus, nós entendemos, nesta manhã nós entendemos que nós temos que olhar para o Senhor e ficar com os nossos olhos fixos no Senhor, para que, Deus, a nossa fé ela não venha diminuir. Sim, ó Deus, conta das vezes, a nossa fé, ó Deus, ela vai definhando, até acabar. Mas, Senhor, eu te peço que neste momento que o Senhor não venha deixar, ó Deus, a inconstância nos atingir. Deus, que nós não venhamos ser, ó Pai, pessoas inconstantes. Porque, ó Deus, nós temos que crer na palavra do Senhor, está escrito para que nós venhamos crer sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levado para o lado e para o outro. Mas, ó Deus, eu te peço que neste momento, não deixa, Senhor, com que a nossa fé, ela venha definhar. Não deixa com que nós venhamos ser inconstantes na fé. Pelo contrário, Deus, que o Senhor venha nos dar uma fé, ó Deus, intacta. Que o Senhor venha nos dar uma fé constante. Que o Senhor venha nos dar uma fé, ó Deus, impenetrável. Porque o inimigo, ó Deus, ele quer nos derrubar. O inimigo, ele quer colocar inconstância na nossa fé. Mas, ó Deus, não permita. E nós sabemos também, ó Deus, que para nós termos uma fé constante, nós devemos olhar para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a olhar para o Senhor, sempre para o Senhor. E nunca para o problema, ó Deus. Para que nós venhamos sair triunfantes em todas as guerras, em todas as batalhas que nós travarmos. Porque, ó Deus, nós sabemos que todo mundo tem problema. Eu tenho problema. Este ouvinte que está me ouvindo também tem problema. Mas, ó Deus, nós vamos conseguir vencer se a nossa fé estiver alinhada no Senhor. Se a nossa esperança, ó Deus, ela estiver focada em Ti.
aí nós vamos conseguir triunfar. Então, Deus, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, para que a nossa fé não venha oscilar, para que a nossa fé não venha definhar, para que a gente não venha ser inconstante. É isso, ó Deus, que eu te peço. Nos blinda, ó Deus, de todo ataque. Nos blinda, ó Deus, de toda cilada. Nos blinda, ó Deus, blinda os nossos olhos, para que nós não venhamos olhar para o problema, mas sim para a solução do problema, que é o Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.